Aleluia. Você recebeu os recadinhos do Adriano? Amém. Eu recebi todos. Deus é bom. Coração cheio de alegria. Amém? Vamos orar um pouco. É verdade. Oh, aleluia, Pai. Você é tão bom. Você é tão bom, Senhor. Você é tão bom. Você é tão bom, Pai. Você é tão bom, Senhor. Aleluia. Tão bom, tão bom. Você é tão bom. Ai, meu Deus é tão bom. Aleluia, aleluia. Aleluia, Deus é bom. Aleluia, Deus é bom. Oh, Pai, você é tão bom. Você é tão bom. Você é tão bom. Você é tão bom. Oh, aleluia, aleluia. Tão bom, tão bom, tão bom. Aleluia, aleluia. Tão bom, tão bom. Não muda, não muda nunca. Aleluia, aleluia. Deus é tão bom. Nosso Pai é tão bom. Nosso Pai é tão bom. Aleluia, aleluia, aleluia. Ore quere maracacho cresce dere maramadere che naramasi dere canara maramaramaramache. Ore care medere candara mamamama chendara masondara mamamamaso dere candarashe. Ore che dera mamamama yese doro kodoro moshe. Oh, Deus bom, Deus bom, Deus bom. Deus bom, Deus bom, Deus bom. Nosso Pai eterno. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nos prostramos diante da tua bondade, diante da tua grandeza, diante do teu amor, Pai. Te adoramos essa manhã. Te adoramos essa manhã. Entregamos louvores, Pai, a ti. Oh, recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso coração, Pai, contrito, desejoso, está aqui diante do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos. Não há outro como tu, Senhor, não há outro como tu, Senhor. Tu és bom, Senhor, aleluia. Pai, nós oramos para que em nome de Jesus a tua palavra chegue aos nossos corações, trazendo revelação, trazendo salvação para a nossa alma, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelos nossos corações sendo alinhados à tua palavra. Obrigada, Pai, porque nós não viemos aqui à toa, existe um propósito. Existe um propósito para estarmos aqui reunidos e o Senhor vai comunicar aos nossos corações. Nós nos abrimos diante do Senhor, Pai. Nós nos abrimos diante do Senhor, desejosos, com corações ensináveis, mansos, Pai, mansos e humildes, Pai, para receber, Senhor, todo ensinamento. Oh, Pai, muito obrigada, obrigada, porque o Senhor é tão bom e tem cuidado tão bem de nós. O Senhor é bom e tem cuidado tão bem de nós. O Senhor é tão bom, tão bom, aleluia. Oh, aleluia, Deus é bom. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom. Obrigada, gente. Aleluia. Bom dia, meus irmãos. Você está bem? Dormiu bem? Tem gente que não dormiu, mas Deus é bom. Dá para ficar tudo bem. Ele continua sendo bom. Deus não muda, queridos. Amém? Eu estava domingo passado no culto, domingo à noite, e aí o pastor pregando e falando do grego e da Septuaginta e não sei o quê. Aí eu olhei para a Romana e disse assim, meu Deus, como é difícil pregar nessa igreja. Aí lá se vai o pastor, me chama para pregar no outro domingo, é o sangue de Jesus.
sei nem falar português direito. Oh, aleluia. Deus é bom, queridos. E a mensagem de hoje é essa: Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Você tem dúvida de que Deus é bom? Todo mundo crê que Deus é bom. E eu creio que você confessa isso, que declara essas coisas. Né? Deus é bom. A gente está andando e fala, Deus é bom. Deus é bom. Só que às vezes, querida, a gente fala e declara, mas não vive como se Deus fosse bom. Às vezes parece que a gente esquece que Deus é bom. Às vezes os nossos costumes, as tradições, a nossa cultura, né? Que diz que Deus é bom, mas... Né, porque eu vim de uma casa que minha avó falava bem assim, ó, castiga nosso Senhor Jesus Cristo. De que Deus castiga, de que Deus... Né? E do jeito que Deus, na cabeça dela, Deus castiga, Deus bota uma doença, Deus, né, traz coisas ruins. Mas nós sabemos que essa não é a vontade de Deus. Amém? E para a gente entender que Deus é bom, a gente precisa... E a gente sabe que Deus é bom, mas que existe o mal. Né? Você sabe que o mal existe e o mal está aí, fora, correndo pelo mundo e tentando tragar quem pode. Mas a gente precisa entender que Deus é bom, existe o mal, Deus criou tudo, mas quem criou o mal? Talvez você se pergunte, se Deus criou tudo, foi Deus que criou o mal também? Deus fez o videogame e botou o bem e o mal, e o mocinho para brigar com um vilão. Deus não é um... Como é o nome dessas pessoas que fazem jogo de videogame? Um técnico, TI, essas coisas. Esse pessoal especializado. Não, Deus tem capacidade para fazer isso, mas Deus não está brincando de videogame, de botar o bem e o mal para competir e no final ver quem é que vai ganhar. Né? A gente pode estudar a palavra e ver como é que tudo começou. Amém? Deus é bom o tempo todo. Amém? Você crê nisso? Amém. A gente vai sair daqui hoje mais convicto. Que Deus é bom. Eu quero começar com você em Ezequiel. Ezequiel 28. Nós vamos ler o 14 e o 15. Ai, aleluia. Ezequiel 28, 15. A gente vai ver de onde foi que veio o mal. De onde foi que surgiu o mal. Tu eras o querubim. Ezequiel 28, 14. Ezequiel 28, 14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Aqui Deus está falando sobre Satanás, antes de ser Satanás. E ele está dizendo, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Quem criou ele, aquele que era Lúcifer e depois tornou-se Satanás, foi Deus. Mas Deus não o criou mal. Porque você pode pensar, não, mas foi Deus que criou o anjo, e o anjo caiu e criou aquele anjo mau. Não, mas Deus o criou perfeito em seus caminhos. E assim ele era. Até que um dia achou-se iniquidade nele. Mas aquele anjo, que hoje é o nosso inimigo, né? A gente pode dizer assim, que é Satanás, foi criado perfeito. Ele foi criado bom, com a essência de Deus. Bom. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. A gente tem que estar sempre com isso na cabeça, em alerta, para a gente não esquecer que se não é bom, não é de Deus. Se não é agradável, não é de Deus. Se não é perfeito, não é de Deus. Então Deus o criou, mas o criou bom, perfeito. Ele andava na luz, aqui fala. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Outra versão fala em pedras cintilantes. Ele era luz. Ele era como Deus, ele era bom. Se eu posso dizer assim, ele era como Deus. Ele era bom. A sua essência era boa. Ele havia sido criado de forma boa e perfeita. Mas um dia ele decidiu andar pelo seu próprio caminho. E se achou iniquidade nele. E ali o mal nasceu. Amém?
Então não foi Deus que criou o mal. Então não foi Deus que criou o mal. Então não é a vontade de Deus que nada mal aconteça com você, nem com seus filhos. Comigo, com você. Não é a vontade de Deus que a gente tenha doença. Não é a vontade de Deus que a gente ande em miséria. Não é a vontade de Deus que a gente ande perdido, sem saber, pulando de galho em galho, de igreja em igreja, sem saber onde é o meu lugar, perdido, sem entender o propósito da vida. Às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisona, mas está só rodando, feito barata tonta. Às vezes a gente pensa que está avançando, mas está perdido, mas está fora do propósito, está fora do alvo, fora da vontade. E isso não é a vontade de Deus. Ele não quer nenhum filho perdido, ele não quer nenhum filho rodando no deserto. Não era a vontade de Deus que aquele povo ficasse no deserto rodando por 40 anos, queridos. Mas Deus bom, com a sua bondade, com a sua misericórdia, foi lá e deu suprimento. E as roupas não rasgavam, os sapatos cresciam com os pés que cresciam. E tinha nuvem de fogo. Nuvem de glória, nuvem de fogo. Tinha o que eles precisavam. Eles passaram aqueles 40 anos ali rodando, mesmo sem ser a vontade de Deus, mas provando da bondade de Deus. Sabe, às vezes a gente, mesmo nessas condições, a gente vive a vontade de Deus. Eu estava pensando, né, que às vezes a gente esquece das coisas. Ganha, sei lá, ganha isso aqui. Vale, mas era melhor do que eu queria. Olha, amor, é melhor do que eu queria. Mas, queridos, a palavra diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É melhor, foi a bondade de Deus que fez chegar nas suas mãos. Sabe, vamos dar crédito a Deus, ao que é de Deus. Às vezes a gente quer botar a culpa em Satanás por uma coisa que é culpa nossa. Mas o que é bom veio de Deus. Se eu sou o que eu sou hoje, se eu tenho o que eu tenho hoje, é graças ao Senhor. Eu reconheço isso. Eu reconheço, eu não sei onde eu estaria, querido, se não fosse o Senhor. A palavra fala que Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos elevou. Essa é a nossa condição hoje. Amém? Oh, aleluia, Deus é bom. E, queridos, o maior inimigo, se eu posso dizer assim, o caráter de Deus. Hoje a gente vai conhecer um pouco do caráter de Deus, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Porque Deus é bom. É nisso que eu vou martelar mais essa manhã. E eu posso dizer que um dos inimigos é a ignorância. Se você é um ignorante, não estou falando daquela pessoa, porque a gente usa o termo ignorante para aquela pessoa, né, que sai dando patada em todo mundo. Não essa ignorância aí. É o ignorante de não conhecer, de não ter conhecimento da palavra. Se você é um ignorante da palavra, você vai andar como se Deus não fosse bom. Você não vai desfrutar da bondade de Deus. Amém? E eu quero abrir com você em Oséias 4:6, é um texto muito conhecido. Oséias 4:6. Só para a gente fundamentar. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo perece. Não sei que versão é essa. CF. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Meu povo morre porque falta conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de quem é Deus. De conhecimento do poder de Deus, do amor, da bondade dele. É isso que falta no povo, é falta de conhecimento. De saber a essência dele, que não é a vontade dele. É porque a gente vem da nossa cultura aqui, no nosso país, que a gente precisa sofrer. A gente precisa ficar ajoelhado no milho. Que a gente precisa ir 3 dias de procissão para uma cidade, para pagar uma promessa. Que a gente precisa trabalhar com uma pessoa difícil do nosso lado, para poder, fulano vai me fazer pagar os pecados tudinho. Não é assim? Às vezes a gente até fala brincando isso, brinca falando essas coisas. Mas isso vai se tornando a nossa realidade.
Aí a gente vai deixando que o peso, que essas coisas, deixando que Deus deixe de ser bom e que nós precisemos pagar um preço para poder acessar a bondade de Deus. Mas hoje não tem mais preço a ser pago, o preço já foi pago por Jesus. Estávamos separados dele realmente, mas Jesus veio e nos ligou a ele. E hoje nós temos acesso a tudo que é do Pai. Amém? Então a gente não precisa pagar preço nenhum, a gente não precisa ficar de joelho, a gente não precisa... Vamos levar as coisas de uma maneira diferente. A gente precisa estar com uma mentalidade do céu, sabe? Assim, a gente precisa estar revestido da palavra para poder viver plenamente. Aleluia. E essa cultura, essa coisa de que preciso ser pobre, né? Alguns precisam, em outras religiões, né? Precisam declarar pobreza, não pode ter nenhum bem no seu nome. Isso acaba chegando na igreja, de forma religiosa, de forma sorrateira. Não que a pessoa tenha maldade no coração, nada disso. É porque a gente cresceu ouvindo isso. Até mesmo as pessoas que cresceram em um lar evangélico, elas foram ensinadas assim na escola, porque está misturado na nossa cultura, está misturado no a nossa vida aqui de brasileiros. Amém? Então é uma coisa que vem, né, de muitos anos. Mas que precisa ser quebrado pelo poder da palavra. Mas que precisa ser rompido pelo conhecimento da bondade de Deus. Amém? Então vamos continuar. Daniel 11:32. Daniel. Aleluia, Deus é bom. Daniel 11:32 diz: E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro. Não, estou lendo o versículo errado, desculpa. E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aleluia! Forte e ativo. Outra versão diz forte e ativo. E o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Forte e ativo. Diga assim, eu sou forte e ativo. Aleluia. Desculpa. Queridos, isso aqui fala para mim sobre conhecer a Deus e ter um papel para cumprir. Ser forte e ativo. Alguém precisa da minha força e da minha atividade. E se eu não conheço a Deus, eu sou fraco e sou parado. Sabe? É o oposto. Se eu não conheço a Deus, mas eu conheço a Deus e eu sou forte e ativo. Para quê? Para tanta coisa. Para destruir as obras de Satanás. Para servir na minha igreja. Para ser uma bênção no meu trabalho. Para ser uma bênção na minha casa. Forte e ativo. Porque conheço o meu Deus. E qual é a essência do meu Deus? Bondade. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Em Filipenses, lá Paulo fala que... Eu vou ler, porque eu acho melhor ler. Quando eu não leio, eu me embanano. Filipenses... No capítulo 1. Aqui no versículo 22, Paulo fala assim, né? Mas se viver na carne me dá fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo tinha aqui, ele fala aqui, queridos, ele tinha a possibilidade, não, vou logo para Cristo. E não vou mais viver nessa vida. Vou para uma glória maior. Ele tinha essa possibilidade. Mas aí, queridos, ele fala, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei o que devo escolher. Mas você sabe o que ele escolheu? Ele escolheu ficar e cumprir. Ele escolheu ser forte e ativo aqui na terra.
Sabe, a gente não tem só que estar pensando, Deus é bom, nós vamos viver aqui morrendo, mendigando, feito coitadinho, feito filho de rato. Mas Deus no céu, nós vamos andar em ruas de ouro. Glória a Deus, queridos, nós vamos pisar mesmo em ruas de ouro e tudo que tiver lá, galardão, nós vamos usufruir de tudo. Se tiver comida boa também. Eu sei que tem gente que pensa, será que no céu tem comida? E nós vamos desfrutar do que tem no céu, nós vamos reinar. Tudo que tem. Você já ouviu já viu no Rema, naquela matéria. Esqueci o nome da matéria. Aquela matéria difícil, pastor, que o senhor dá aula. Escatologia. Tudo que você viu, escatologia, né? Que vai acontecer e tudo. E você vai viver tudo isso. Mas aqui na terra você não foi chamado para viver um pobre coitado abestado. Não, vestindo bata marrom e se arrastando, subindo escada de joelhos. Cadê a bondade de Deus? A bondade de Deus é para todas as horas. A bondade de Deus é para todos os dias, é para todas as áreas da nossa vida, queridos. É para tudo. A bondade de Deus, ela se manifesta em todos os momentos. Às vezes não se manifesta, às vezes a gente não desfruta do manifestar da vontade de Deus, da bondade de Deus, porque a gente não conhece. Porque a gente fica... Ignorância. Exatamente o que a gente acabou de falar. Porque a gente fica pensando... Mas Deus bota a doença... queridos, não tem nem sentido. Se Deus botar a doença, aí você vai... Se a vontade de Deus que a pessoa esteja doente, qual o sentido de você ir no médico? Aí você vai viver agora fora da vontade de Deus? Porque Deus me deu a doença e eu vou no médico? Não aguenta a doença que Deus te deu. Não, queridos, doença não é de Deus. Doença não é de Deus. Sabe o que a doença faz? Ela desestabiliza. Ela mexe com o seu dinheiro, né? Com a sua finança, com as suas finanças. Mexe com a sua rotina. Desestabiliza a sua vida. Doença não presta, eu não quero doença. Eu já falei, não quero doença na minha casa. É isso que acontece quando, de repente, por acaso, algum dos meninos adoece lá em casa, a gente fica confessando, declarando. Mas é isso, Satanás vem para tentar nos roubar, para tentar levar nosso dinheiro, para tentar nos fazer entristecer, desanimar. Mas não, Deus é bom. Isso não é a vontade de Deus. A gente continua confessando e declarando. Vocês são curados em nome de Jesus. Ó, Titi está curado, sarado, em nome de Jesus. E a gente não cansa de falar isso. Pode parecer que não está funcionando, pode parecer que não está acontecendo nada, mas eu sei que está funcionando, a palavra opera. A palavra está operando. Sabe, e eu vou falando aqui, a palavra está operando em mim, está operando em você, está operando na nossa família, na nossa casa. A palavra está operando. Aleluia. E doença não é de Deus. Um Deus bom jamais colocaria doença nos seus filhos. Um Deus bom jamais queria desejar que seus filhos vivessem em miséria. Um Deus bom jamais ia querer que seus filhos estivessem com o nome sujo no SPC. Outra coisa que a gente tem, queridos, na nossa cultura é que a gente precisa pagar o preço. Claro que existem coisas que têm consequências, tem preços que vão ter que ser pagos. Mas o pastor falou nisso nos últimos cultos agora. Não é eu que entrei nisso, pastor. Eu que me endividei. Eu que não sei o que deu passo errado. Se arrepende, volta atrás. E Deus é poderoso para te tirar dessa situação, querido. Não, mas fui eu. Eu fui responsável. Eu comprei tudo que não podia. Pela fé, comprei. Pela fé, comprei tudo que não podia. Usei o cartão de crédito até ele piar. Aí agora estou atolado de dívidas. Tá, querido? Pode ter sido irresponsável a sua atitude, o seu ato, mas você pode se arrepender e andar... Ui, desculpa, gente. E pode andar diferente disso. Você pode andar diferente disso e viver livre. Mas não, o poder de Deus é para isso também. O poder de Deus é para libertar você de todo fardo, de todo tudo que pesa. Tudo que pesa, tudo que tenta te parar, tudo que tenta te entristecer, queridos, não é de Deus. Não é de Deus.
Sabe? Quem é que dorme em paz com o celular tocando direto, o povo cobrando? Talvez tenha gente que durma, né? A mente fica, né? Mas, tipo assim, o que eu quero trazer para você é que, se você é uma pessoa de Deus que está aqui querendo receber a palavra, com certeza, se isso aconteceu com você, eu sei que você não está confortável nessa situação. Então, não é a vontade de Deus que você esteja assim, desconfortável, envergonhado, cabisbaixo. Sabe? Aproveita a bondade de Deus. Ele é bom para te tirar dessa situação. Ele é bom. Ele é bom. Deus é bom. Aleluia. E Paulo escolheu ser forte e ativo. Porque ele conhecia a Deus. E ele sabia que a vontade de Deus era boa, era perfeita e agradável. Aleluia. Vamos mais para frente, vamos conhecer mais Deus. Mateus 22, 29 diz: errais, não conhecendo as Escrituras. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha o poder de Deus junto com as Escrituras e a sua bondade. Amém? Queridos, conhecer a palavra é poder para nós. Às vezes a gente pensa assim, eu preciso conhecer a Deus, porque aí eu vou saber que Deus realmente é bom. Para eu ficar consciente de que Deus é bom. Deus é bom. Ai, como eu estou consciente de que Deus é bom. Deus é bom. E o poder dele se manifesta em mim, através de mim. O poder. O poder. É isso que a palavra vai fazer. Quando ela entrar dentro de nós, quando ela estiver na nossa boca, nos nossos lábios, ela vai trazer poder para nós vivermos. É poder, queridos. E como eu disse, Paulo decidiu viver aquele poder. Vou ficar aqui, vou viver esse poder. Vou manifestar a bondade de Deus. Vou levar salvação para aqueles que ainda não conhecem. A gente tem um papel a cumprir também aqui na terra, com esse poder, com essa bondade. A gente precisa mostrar para as pessoas que Deus é bom, que o nosso Deus é bom. Porque quando eu era criança, eu olhava para os crentes, eu tinha pena dos crentes que eu conhecia. Queridos, eles eram tão tristinhos. Era, assim, né? Claro que eu não conhecia, né, muitas pessoas crentes. Mas eles eram tristinhos, não eram. Mas Deus não é triste. E a gente precisa mostrar para o mundo que Deus é um Deus bom, alegre, feliz, completo. Sabe? E não é aquele Deus tristinho que proíbe. Ai, não, Deus proíbe tudo. Só pode usar a saia lá embaixo do joelho. Tem que ter o cabelo grande, encostando na bunda. Não pode raspar a perna. Sabe? Isso é um Deus, não é esse Deus que as pessoas precisam conhecer. Eles precisam conhecer um Deus que é o nosso Deus de fato, aquele que nos salvou, aquele que deu seu Filho por nós. Esse Deus que é bom. Queridos, eu não consigo imaginar, eu consigo imaginar, mas eu não consigo pensar, eu nem sei expressar. Porque eu fico pensando em Deus, pegando Jesus como seu Filho e mandando por um monte de pecadores. Pecadores que nós éramos. Eu tenho um filho hoje, eu consigo, né? Quando eu já tinha ouvido falar, eu fico até emocionada. Que a gente conhece um pouco mais do amor e da bondade de Deus quando a gente se torna, né, pai e mãe. E eu amo os meus filhos. E eu olho para vocês aqui tudinho. Você já sabe o que eu vou dizer, né? Nenhum dos dois, nem um pedaço do dedo, não dava. Mas Deus deu, sabe? Deus deu. E Deus deu inteiro, completo. Fez a obra completa. Foi lindo o que Ele fez por mim e por você, queridos. Até meu marido, eu amo meu marido. Mas eu não sei. Você está entendendo? E Deus fez a obra completa. É esse Deus que nós precisamos mostrar lá fora. É esse Deus bom, cheio de amor que a gente precisa apresentar para as pessoas. É esse Deus bom que a nossa família precisa ver em nós, conhecer através de nós. Porque às vezes a nossa família só pensa assim, a minha família, eu tenho certeza, vai para a igreja todo dia.
Aí pro culto domingo de manhã e domingo de noite. Sei o que. Não, a Thalita vai para a igreja. Tipo assim, como se fosse um peso, sabe? Ir para a igreja. Não é pesado ir para a igreja. Para mim é alegria congregar. Para mim é crescimento congregar. Eles ainda não entendem, né? Vai chegar a hora delas. Pega elas, Jesus. Mas Deus é bom. E é isso que eu quero mostrar para a minha família. Esse Deus bom. Não um Deus que me obriga a vir. E eu tento deixar isso claro para as pessoas. Eu não vou por obrigação. Eu não vou porque eu tenho um cargo, ou porque eu sirvo num departamento. Eu vou para a igreja porque eu amo estar na igreja. Eu amo servir na igreja. Eu amo os meus irmãos. Eu reconheço o Deus bom que me fez igreja, que me deu essa possibilidade, queridos. Isso é muito bom. Ser igreja é muito bom. A gente tem um lugar onde as pessoas se apoiam, onde as pessoas se ajudam, onde a gente pode orar um pelos outros, onde a gente pode falar e a gente não vai ser condenado. Onde eu vou falar, expressar aqui alguma coisa e o pastor vai poder me ajudar, vai poder orar comigo, vai poder me dar uma instrução na palavra. Esse lugar é maravilhoso. Ah, mas tem gente chata na igreja, tem gente chata em todo canto. E se você está achando que alguém está chato, é você que é chato. Se corrige, se alinha. Deus é bom. Como eu estava falando, né? E a gente pensa, não, gastei demais. Não, mas fui eu que me expus, eu sentei na calçada quente, por isso que eu estou doente. Sim, Deus não é poderoso, não. Calçada quente. Não, mas foi a resposta da minha desobediência. É um fruto da minha desobediência. Querido, se corrige, se alinha. Quando a gente pede perdão a Deus, pede perdão a alguém ou a Deus, perdão de forma geral, é você mudar de direção. Me perdoe, por favor, eu não vou mais cometer isso. Pronto, mudei de direção. Agora eu vou andar aqui. Não vou mais para aquele lado, para aquele sentido. E Deus não lança em rosto. Deus, bichinha, agora tu tá aí querendo pedir perdão, mas aí tá sentado lá na calçada quente. Deus não é assim. Deus não é desse tipo. Na minha casa, a pessoa passava as coisas na cara, né? Lança em rosto. Deus não lança em rosto. Deus não lança em rosto. Se seu pai passava na sua cara que dava alguma coisa para você e você não andava à altura, essa imagem aí não é a imagem do nosso Pai Celeste. Porque o nosso Pai, Ele não lança nada em rosto. Ele dá e não lança nada em rosto. Amém? E Ele perdoa de verdade. Está esquecido. Está apagado. Ficou para trás. Desapega. Deus já esqueceu, Deus já perdoou e você está agarrado. Aí você está lá agarrado. Sabe, não pega esse peso para você. Não carrega esse fardo. O Deus bom não pede que você carregue fardo nenhum. Pelo contrário, Ele diz, venha a mim quem está cansado e sobrecarregado. E eu vos aliviarei. Tira todo o peso de cima de você, querido. Tira todo o empecilho, tira tudo que tenta te impedir de trilhar os caminhos de Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, nunca é tarde. Nunca é tarde. O seu lugar, aquele lugar que Deus chamou para você, o lugar que Deus te chamou, que Deus já te mostrou, que você já esteve, talvez até, inclusive. Ele está diante de você, dizendo, filho, vem, eu continuo aqui. Ele diz, eu não desisto de você. Sabe, Ele não desiste. Ele te chamou para alguma coisa, queridos. Esse chamado continua sobre você. Se Ele te chamou para atuar em algum lugar, em algum departamento, ainda que não seja nos dons, esse lugar ainda pertence a você. Você pode entrar nesse lugar novamente. Queridos, existe uma alegria em estar ativo.
que não tem explicação. Era forte e ativo, é que eu tinha anotado. Forte e ativo. E existe uma alegria em estar forte e ativo, que não tem dinheiro que compre, que não tem Mastercard que passe. E Deus está falando para você essa manhã. Eu não desisto. Eu não desisto. Os meus planos continuam de pé. Amém. Vamos para Hebreus. Por favor, Hebreus 1. Deus é bom. Ele continua sendo bom. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aleluia. Deus é bom. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Você me perdoa. E o que eu quero mostrar para você nesse texto é que, às vezes a pessoa pensa que Jesus é bom porque Jesus veio e nos salvou. Mas Deus não é bom, porque Deus enviou Jesus e Deus está no trono, sentado, chateado com a humanidade e jogando praga em todo mundo. Às vezes a pessoa tem a ideia de que Deus é esse velho barbudo, uma barba branca, sentado no trono, que está lá, não muito satisfeito com a sua criação. Mas Jesus e Deus, queridos, têm a mesma essência. Jesus e Deus são o mesmo, queridos. E aqui o texto está falando. Deus antigamente falou de muitas vezes, de várias maneiras, e nos falou nos últimos dias pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha só, Deus fez o mundo por meio de Jesus. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então, Jesus e Deus, a expressa imagem. É tudo bom, é tudo perfeito, é tudo agradável, é luz. Amém? E essa é a essência de Deus. Havendo feito por si a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra na majestade nas alturas. E Deus havia falado falado muitas vezes e de muitas maneiras. E a gente precisa ter essa consciência de que Jesus e Deus têm a mesma natureza. Às vezes Jesus é bom, mas Deus não é tão bom assim. Mas Deus é bom, 100% bom. Ele não muda. Ele era bom ontem, hoje, ele vai continuar bom. Amém? E a gente já sabe que Deus não criou o mal, que o mal por si só, né? Enfim, a gente já falou sobre isso, não vamos voltar. Agora vamos ler Colossenses 1:15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Falando mais uma vez que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus e Deus têm a mesma natureza. Amém? Então a gente precisa estar com essa consciência cada vez mais forte. Amém? Deus é bom. Existe o reino de Deus, queridos, mas também existe o reino das trevas. Né? A gente sabe que o mal existe e existe o reino das trevas. Mas nós estamos no reino de Deus e nós podemos desfrutar de tudo que existe no reino de Deus. E o que é que tem no reino de Deus? Tem muita coisa boa. Né? Mas eu quero ficar hoje com a bondade de Deus. Eu quero ficar com que Deus é bom. E isso faz parte do reino dele. Para a gente viver no reino de Deus, a gente pode viver sem usufruir de tudo.
Mas a gente pode viver plenamente e tendo acesso a tudo. Sabe? A gente tem acesso a tudo. A chave da despensa foi entregue nas nossas mãos. E eu não falo só de suprimento natural, de dinheiro. Eu falo de você viver a plenitude do plano que Deus tem para a sua vida. Você viver a plenitude daquilo que Ele te chamou para ser um dia. Talvez você nem saiba tudo que Ele tem para fazer. Né? Talvez você já tenha um vislumbre. Ah, Deus me chamou para pregar a palavra. Deus me chamou para evangelizar todas as ruas dessa cidade. A bondade de Deus, queridos, te capacita para isso. A bondade de Deus vai abrir as portas para você. Existem coisas, queridos, para ser feitas no reino. Existem coisas para serem feitas no reino. Existe muito trabalho. É igual pensar que... aquele texto que fala, né? Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Aí Deus vai e recolhe os filhos dele. Aí qual o sentido? Se precisa de ceifeiro para fazer a obra. Qual o sentido das pessoas morrerem cedo, por exemplo? Qual o sentido das pessoas estarem doentes? Se elas não vão poder cumprir? Se elas não vão poder fazer o que precisa ser feito? Porque a palavra diz que grande é a seara e poucos são ceifeiros. Então está precisando de gente para trabalhar. Então está precisando de gente para ir cumprir o ID. Então está precisando de gente para dizer, eu vou viver a vontade de Deus. Eu vou viver os planos de Deus. Sabe, a igreja não deve ser esse lugar religioso que eu tenho que ir todo domingo para cumprir minha obrigação. Né? Minha mãe às vezes pensa, não, tu não já foi de manhã para a igreja? Não, mas eu quero ir de noite também. Mas tu não já foi ontem? Não, mas eu vou hoje de novo. Eu não venho por obrigação, sabe? Talvez na cabeça dela eu tenha a obrigação de vir, né? É porque ela ainda não desfruta, queridos, da graça. Ela ainda não sabe o que é a bondade de Deus em toda a sua plenitude. Ela ainda não sabe todas essas coisas, mas eu creio que ela vai conhecer tudo isso. E aí a gente não vem para cá dessa forma, não deve vir para cá dessa forma como uma obrigação. Até porque a palavra fala que nós devemos congregar. Congregar é algo nosso de cristão, né? A gente tem que ter amor por isso. Amém? E amor é uma decisão, amém? Deus é bom. Agora eu vou falar uma coisa bem delicada. Deus pode tudo, amém? É difícil, mas eu vou falar, certo? A gente sabe que Deus é poderoso. E a gente ouve que Deus pode tudo. A verdade é que Deus tem poder, queridos, para fazer tudo. Mas, por exemplo, Deus não pode mentir. Amém? A palavra fala. Lá em Tito 1:2 diz, Deus não pode mentir. Outra coisa que Deus não faz é mudar, né? Deus é imutável, 100% bom. Tiago 1:17, por favor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então Deus não muda, né? Mas a ideia de que Deus pode tudo, que a gente escuta, ela nos faz entender, faz com que as pessoas entendam, até a nós mesmos, se nós não tivermos cuidado, é que Deus tem um controle de todas as situações. Deus tem um controle nas suas mãos. Ah, não, Deus está no comando. A pessoa está doente. Não, mas Deus está no comando. Não, queridos, Deus não está no comando de doença nenhuma. Você precisa ter essa consciência. Deus pode tudo. Espera aí, vamos ver. Deus pode tudo o quê? Como assim? Então Deus pode mudar essa situação e não está mudando? Está entendendo? Por favor, entenda. Se você não entender, no final você me procura. De verdade. Porque a gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça. Ah, Deus está no controle do mundo e o mundo está de cabeça para baixo.
E as doenças estão aí, as viroses, e o coronavírus tomou de conta de tudo. Que Deus é esse que está no controle de tudo? Ou ele não é bom, ou ele não está controlando nada. Porque como é que ele é bom e o mundo jaz do maligno, que a própria palavra diz? A gente precisa ter muito cuidado com isso. É igual pegar a história de Jó e querer trazer para anular a bondade de Deus, né? A gente vai falar sobre isso. Deus é bom. Deus é bom. Você não deve usar Jó, queridos, como parâmetro para a bondade de Deus. Primeiro, Jó não está na galeria da fé. Você já leu o nome de Jó lá? Não, né? Então, ele não é exemplo para a gente sobre isso. Eu não vou entrar em Jó, porque é uma pregação todinha. O pastor vai pregar muito bem isso para você depois, porque ele é um homem muito instruído na palavra. Falando nisso, eu ia falar e o nosso pastor, gente, dê um glória a Deus por ele. Dê glória a Deus, glória a Deus. É um homem muito íntegro, muito inteligente, cheio de sabedoria. Amém? Deus é bom. Eu pensando sobre o grego, ele não é aluno de grego, ele é professor de grego, você sabe, né? Ei, negada. Ele tá aqui vermelhinho, da cor da... Deus é bom. Nós somos muito felizes por ter esse casal aqui como pastores. Deus é bom. E Deus não muda, a gente acabou de ver. Nem tem sombra de que ele vai mudar. Nem possibilidade. E Jó não é um parâmetro para nós. Jó 38, 2. Esse texto aqui é Deus se manifestando de tudo aquilo que Jó falou. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus está falando, quem é este Jó que não me conhece e está falando dessas coisas sem me conhecer? Quem é este? Deus não estava desprezando Jó com essas palavras, mas estava falando, ele não me conhece, ele não pode falar essas coisas sobre mim. Então Jó, queridos, não conhecia a Deus. Ele não sabia da bondade de Deus, por isso que ele fala aquele monte de coisa. Jó era um gentio, não era um povo de... Enfim, tem um monte de coisa, ele estava totalmente fora do contexto. Então Jó não é parâmetro para você dizer, não, mas o Senhor deu, o Senhor tomou. Não, queridos, Deus não é menino que dá uma coroa para a gente de presente e depois toma. Menina que dá e depois quando vê de novo, ixi, meu brinquedo eu quero de volta. Menina que faz isso, e Deus não é menino não. Deus não tem comportamento de menino. Vou dar aqui um carro para esse aqui, mas aí quando for lá na frente eu boto ele a sofrer um acidente, o carro se esbagaça. Quando for lá na frente um ladrão rouba. Que Deus é esse? Esse não é o meu Deus. Esse daí é o Deus deste mundo. Esse que rouba, que mata e que destrói é Satanás. Ele veio senão para isso, matar, roubar e destruir. Esse não é o nosso Deus. Esse não é o nosso Pai. Não foi Ele que deu seu Filho por nós. Não. E eu não quero nada com Ele. Eu não quero conversa com Ele. Não quero aconselhamento. Falar igual o pastor João, se aconselhando com... Não quero aconselhamento com Satanás, querido. Eu não quero. Sabe que ele vem para murmurar, para fazer você murmurar. Vem falar nos seus ouvidos para fazer você murmurar, para fazer você desanimar, para fazer você pensar, rapaz, é mesmo. Estou sendo besta aqui. Não, queridos, você não está sendo besta se você estiver na palavra. Você não está sendo besta se você estiver na palavra. A palavra tem frutos e ela vai frutificar.
Fica firme. Amém? Ó céus, Deus é bom. Vamos avançar, né, então? São 10h50. Eu quero ler com você 1 João 1,5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aleluia, não há nele treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Treva e luz são o oposto, amém? E Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então ele é 100% inteiro, integral. Ele é 100% luz. Ele é 100% bom. Não tem 0,01% de maldade. Não tem. É 100% bom. E sabe o que é essas trevas aí? É uma palavra que ela significa doença, miséria, escuridão. Então, Deus é luz e nele não há miséria nenhuma, e nele não há pobreza nenhuma, e nele não há doença nenhuma, e nele não há escuridão nenhuma. Esse é Deus. Nele não há nada de ruim. Amém? Eu vou caminhar para a gente terminar. João 10:10, por favor. Quem é o ladrão aqui? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Deus não é ladrão. Deus não quer nada com Satanás. Não tem acordo de, não, uma hora eu sou bom, outra hora eu sou mais ou menos. E agora eu quero ler 1 Timóteo 2:3. Aleluia. 1 Timóteo 2:3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia, queridos. Essa é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E conhecer a verdade de Deus é o quê? Saber que Ele é bom. Conhecer a verdade dEle, saber que Ele é bom. Se apropriar da sua palavra. Se apropriar de tudo que está escrito na palavra, como verdade. Deus é bom. Ele quer cura. Eu anotei vários versículos aqui sobre cura, mas nós não vamos entrar nisso. Mas você sabendo que Deus é bom, você sabe que a vontade dele é que você seja curado. Que você ande em saúde divina. Sabe, queridos, e o fato de eu estar tossindo aqui um pouquinho, isso não desmoraliza Deus, não. Se tem algum problema, esse problema deve estar em mim. Amém? O poder dele está operando, está atuando, e eu creio que eu sou curada. Essa é a minha confissão. Eu sou curada. Eu ando em saúde divina. Não é porque uma coisa aconteceu que desfaz as outras coisas. É como eu estava dizendo outra vez. Não é porque eu pequei, agora pronto, me tornei um pecador. Não, você já foi tirado dessa condição de pecador. Você hoje é justiça. Amém? Aleluia. E vamos terminar lendo Romanos 12:2. Deus é bom. Deus é bom. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui ele está falando para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas antes disso, queridos, ele diz, não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este mundo. Então, queridos, eu não posso deixar que os dizeres do mundo, que a religiosidade do mundo, que a cultura do mundo diga como é que vai ser a minha vida. Eu não vou me conformar com o mundo, mas eu vou experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não me conformando com o mundo, não me conformando com o que as coisas dizem, com as notícias, com o jornal, mas experimentando. Aí eu vou experimentar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus é bom, queridos. Você está mais convicto que Deus é bom? De verdade? Oh, aleluia. Queridos, quando Deus fala em Efésios, no final daquela oração lá de Paulo, que ele diz, né? Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele está afirmando, ele não está pedindo assim, Deus, será que você pode ser poderoso para fazer infinitamente mais? Não, Paulo está afirmando, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus faz além do que você pede ou pensa. Por quê? Porque Ele é bom, queridos. Ele é bom. Deus é bom. Aleluia. Aleluia, Deus é bom, Deus é bom. Você pode declarar isso? Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Você crê, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Obrigada, Pai, porque você é bom. Aleluia, obrigada, Pai, porque você é bom, você é bom, você é bom. Eu vou ler aqui um texto para você, que está em Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, aleluia, aleluia, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo, aleluia, aleluia, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça somos salvos, pela graça somos salvos. Pela graça somos salvos. É a pura bondade de Deus, queridos. Por meio da fé. Isso não vem de mim nem de você. É dom de Deus. Aleluia. É dom de Deus. Aleluia. Nessa outra versão diz bem assim, ó. No 7. Versículo 7, ele diz: portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por mim e por você. Eu vou ler de novo, para você entender. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos. Você está entendendo? Deus vai nos apontar como exemplo da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou em nós, demonstrou por nós. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é um Deus bom, um Deus que nos completa. Amém? Aleluia, vamos orar para a gente encerrar. Pai, muito obrigada por essa palavra, Senhor, que chegou ao nosso coração, trazendo a consciência daquilo que o Senhor é. Nós vamos sair daqui, Pai, essa manhã mais convictos da Tua bondade, do Teu amor. Pai, muito obrigada, porque o Senhor se revela diante de nós com tanto amor e tanto cuidado. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, porque o Senhor é bom. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigada, Pai. Eu oro por cada irmão que está aqui essa manhã, tomando essa consciência em nome de Jesus, tomando seu lugar no corpo em nome de Jesus. Eu oro para que eles cresçam e avancem, Pai, em nome de Jesus, em todo plano e propósito, em tudo que o Senhor já colocou na mão deles. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra que veio como um combustível para nos ensinar, nos aquecer e nos botar mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, você é bom e nós vamos proclamar as Tuas bondades por onde nós formos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigada, querido. Tenha um bom dia. Um pouquinho de água aqui.